ou boa noite. Então, a gente vai dar início aqui ao assunto da primeira e segunda semana de desenvolvimento embrionário, né? A gente falou nas últimas aulas sobre os processos de gametogênese, né? Masculina e feminina. E agora a gente vai dar uma ênfase maior agora já no processo, né, de fertilização e diante, tá? Bom, então a gente começa a falar da primeira semana, mas antes disso eu queria só caracterizar um pouco sobre os períodos de desenvolvimento. A gente tem basicamente aí, tem outras nomenclaturas, mas de uma forma geral a gente caracteriza o período pré-embrionário, que é o período aí caracterizado, né, antes do período embrionário, quando a gente não chama ainda aquela estrutura do conceito de embrião, que ela vai da primeira até a segunda semana, né, da fertilização até a segunda semana. A partir da terceira semana de desenvolvimento, a gente já pode chamar de embrião. E isso aí vai ser caracterizado por várias alterações na forma, né? Então a gente vai ter também o período embrionário, ocorrendo ali uma etapa chamada de morfogênese, de organogênese, né? Onde a gente vai ver mais para frente aí, que vai durar até a oitava semana. E a partir da nona semana, a estrutura já vai se chamar feto. Então vai caracterizar o período fetal, e isso vai durar até o nascimento. Bom, tudo vai começar, né, com o processo aí de ejaculação. Então a imagem mostra que meio que só o trajeto, né, o espermatozoide passando no trato reprodutor masculino até a porta do trato reprodutor feminino aqui, né, no colo do útero. Esse espermatozoide ele vai passar nesse trajeto inteiro, né, pela capacitação. Né? Sem isso ele não consegue fertilizar o ovócito, tá? Então, dentro do trato feminino, ele vai perder uma capa de colesterol e de algumas proteínas que inibem, né, a sua capacidade fertilizante. Tá? Então, isso vai acontecer dentro do trato reprodutor feminino. E aí, até pela ação dos hormônios progesterona, substâncias vão estar presentes nesse momento do trato reprodutor feminino que vão auxiliar nesse processo, né? Vai ter lá a presença de muco, por exemplo, né, um muco cervical, que é alcalino, né, e vai ajudar também a reter os espermatozoides dentro ali do aparelho reprodutor feminino, tá? E aí ajuda a partir das contrações do próprio útero, né, pelo miométrio, ajuda no transporte dessa célula para que ela consiga aí chegar no ovócito de forma adequada, tá? Então, o que ajuda bastante o transporte do espermatozoide? O batimento dele, de uma certa forma, ajuda a presença de contrações aqui da musculatura uterina, né, que vai conduzir mais ou menos o espermatozoide até o local certo. A produção por parte do ovócito aqui também de algumas substâncias que a gente fala que são quimioatrativas, né, que são quimiotáticas, tá? Que atraem o espermatozoide para essa região, né, para a ampola da tuba correta, tá? E aqui, quando o espermatozoide chega nessa região, né, ele vai terminar no seu processo de capacitação, tá? Ele vai passar por várias barreiras, digamos assim, para conseguir fertilizar esse ovócito, né? Então, aqui está descrevendo algumas etapas, né? Então, tem a capacitação, e ele tem aqui esse acrossoma, né, que é uma adaptação do complexo de Golgi, que vai ter enzimas importantes aí para superar essas barreiras, né? Então, de cara, ele já vai dar aqui, né, de encontro com as células da coroa radiada, né, que são remanescentes, né, das células foliculares que a gente tinha lá no desenvolvimento do ovócito, vai ter que atravessar essas barreiras. E aí a gente tem aqui uma enzima chamada hialuronidase, né? E essa hialuronidase ela degrada ácido hialurônico, que vai ser um componente do meio aqui que mantém essas células mais juntas. Então, o ácido hialurônico vai separar, né, vai dispersar essas células da coluna radiada, permitindo que esse espermatozoide consiga passar. E aí, quando ele passar das células da coluna radiada, ele ainda precisa atravessar a zona pelúcida, né? E aí, uma relação interessante é que a zona pelúcida vai ter algumas proteínas chamadas ZP, né? ZP de zona pelúcida, tá? Que vão se associar com as proteínas da superfície do espermatozoide. E aí esse espermatozoide vai ancorar, vai estacionar aqui na parede da zona pelúcida. E dependendo do movimento flagelar, ele vai começar a ativar
algumas reações aqui que a gente vai chamar de reação acrossômica, onde ele vai terminar por passar, né, por essas barreiras, tanto na região da corona radiada, como também pela zona pelúcida. E aí, isso ele atravessando isso daí, ele consegue acessar o interior do ovócito. E uma situação interessante é que, ao atravessar o interior do ovócito, ele vai gerar uma ativação da membrana celular desse ovócito e vai gerar também uma despolarização da membrana, né? E a liberação aqui de dentro do ovócito, tá? Tem uns grânulos corticais aqui, ó, cheio de enzimas, né? Que ficam aqui nessa região próxima à superfície, né? Da membrana celular desse ovócito. E quando isso aqui entrar, como se fosse um alarme, né? Com a entrada de cálcio, ele libera esses grânulos, tá? Que vai ajudar também a modificar a estrutura da zona pelúcida para ela ficar, digamos, impermeável a outro espermatozoide, tá? A gente vai chamar isso aqui de reação zonal, né? Que ocorre depois dessa reação aqui que eu chamei de reação cortical. Isso daqui vai tornar ela blindada, tá? Isso impede um negócio chamado polispermia, que é a fecundação de um ovócito por mais de um espermatozoide. Isso levaria a um aborto, né? Então, necessariamente, eu preciso que apenas um espermatozoide ultrapasse essa barreira da zona pelúcida. A zona pelúcida também tem funções nutritivas, que ela meio que seleciona o que vai passar, o que vai entrar aqui, vai nutrir esse ovócito, vai proteger esse ovócito ainda, né, posteriormente a esse processo de fertilização, impede a polispermia. Essas proteínas ZP que eu mencionei, elas são específicas para os espermatozoides humanos, ou seja, cruzamento entre espécies é inviável, né, impossível de acontecer, pelo fato de os espermatozoides de cada espécie têm proteínas específicas para os ovócitos da sua espécie, ok? E então, o que vai acontecer, né? Uma vez que esse espermatozoide fertiliza esse ovócito ele reativa o seu ciclo de meiose, né? E ele vai terminar a segunda divisão meiótica que ele já tinha iniciado lá ainda no ovário, tá? E aí ele termina a segunda divisão e aí vai surgir o segundo corpo polar, né? Então, essa aqui é a situação inicial, vários espermatozoides tentando o processo de fertilização. Então, está aqui parado na metáfise da segunda divisão meiótica. No momento em que houve a fertilização, né, e a gente pode chamar de fecundação, quando o espermatozoide entra aqui, a gente vai ter a finalização da segunda divisão meiótica, aí o núcleo da célula restante, né, que vai sobreviver, vai chamar pronúcleo feminino, formou o segundo corpo polar. Aqui o corpo do espermatozoide ele não entra praticamente, né, o que vai entrar aí vai ser o núcleo celular, basicamente contendo o núcleo do espermatozoide, onde a gente vai ter aí o pronúcleo masculino sendo formado, enquanto isso a gente está formando o pronúcleo feminino. Então já está havendo aqui uma condensação, né, do material genético masculino e feminino, dos pronúcleos, e aí esses pronúcleos vão se fundir e esses cromossomos já vão entrar aqui em clivagem, ou seja, essa célula que acabou de surgir, que a gente vai chamar de zigoto, né? Ela vai já iniciar aqui automaticamente um processo de mitose, né? Iniciar a clivagem e a posterior divisão dessa célula aqui, zigoto, em duas células que a gente vai chamar de blastômeros, tá? Então aqui, ó, essa imagem, ela já mostra para a gente a figura do blastômero, né? E o que? São duas células, dois blastômeros, aqui da remanescência dos corpos polares e a zona pelúcida que está impermeável, né, presente. Então, a fase de clivagem nessa etapa aqui da primeira semana vai ser uma sequência de divisões que esse zigoto vai fazer, né, onde ele vai dividindo, dividindo, dividindo. Então, duas células viram quatro, quatro pode virar oito, oito, 16, por aí vai. Tá? O interessante é que percebam que as células elas vão dividindo e vão diminuindo de tamanho, porque a zona pelúcida não aumenta. Então, à medida que vai tendo a divisão celular, as células acabam reduzindo também em tamanho. Tá? E os estágios do desenvolvimento humano aqui vão ser caracterizados pelo número de células. Então, duas células, quatro células. Né? A gente pode ver a foto microscópica, que dá para ver aqui efetivamente a coroa radiada, a zona pelúcida. A gente consegue ver aqui um estágio aqui de duas células, né? Dá para ver espermatozoides ainda tentando fertilizar, mas é impossível, né?
Então, o corpo polar, né? Então, que é uma estrutura mais real, né? Da micrografia óptica aí. Essas células continuam se dividindo, então a gente vai ter 8 células, né? Aqui mostra essa divisão, né? Essas 2 células, aqui a gente tem 3, aqui a gente já tem 5, se não me engano, 6. E essa divisão vai para 8. E quando a gente tiver aí de 16 a 32 células, né? Essas células vão se compactando, tá? Olha que interessante. Começa aqui essas células a produzirem substâncias que vão aumentar a adesão celular, né? Vão ficar muito compactas e a gente chama essas substâncias de caderinas, né? Que são muito presentes, por exemplo, no tecido epitelial, que é bem justaposto. Então, essa estrutura revestida pela zona pelúcida vai estar aqui cheio de células, né, como se fosse um cachinho de uvas ou uma amora, né, daí vem o nome mórula, tá? É uma pequena amora. Então, esse estágio aqui a gente vai chamar de mórula. Células muito compactadas, pequenininhas, revestidas pela zona pelúcida, tá? Essa mórula, ela vai começar a ter células centrais que vão ficar mais compactas e as células mais externas, mais relacionadas com a zona pelúcida, vão começar a produzir substâncias que degradam a zona pelúcida. Então vai começar a ter uma quebra da zona pelúcida aqui, tá? E as células mais internas e algumas dessas células externas vão começar a produzir aqui proteínas que vão jogar sódio, né? No espaço aqui entre as células, e esse sódio vai atrair água, né? Presente aí no meio externo, no meio celular, os fluidos, né, das secreções uterinas vão começar a entrar. A gente chama isso aqui de cavitação, está criando uma cavidade no meio daquela mórula, né? E as células que estavam compactas vão ficar agrupadas num determinado ponto. Aqui a gente vai ter algumas divisões funcionais já das células, tá? As células mais externas a gente vai chamar de trofoblasto, tá? Tá mostrando aqui, tá? As células mais internas a gente vai chamar de embrioblasto ou massa celular interna. Aqui tem a zona pelúcida em degeneração, né? E aí, posteriormente essa zona pelúcida vai desaparecer e quando ela desaparecer a gente vai ter a figura do blastocisto tardio, né? Com zona pelúcida, isso aqui vai ser chamado blastocisto inicial. Aqui tem a imagem, né? Dá para ver a zona pelúcida remanescente aqui, microscopicamente falando, o trofoblasto, o embrioblasto, isso aqui é a cavidade blastocística, né? E aqui já é a forma tardia, sem a zona pelúcida. Normalmente essa zona pelúcida vai iniciar a sua degradação, né, por essa região aqui, que é próxima à região do embrioblasto, né? E ele vai eclodir como se fosse um ovo por essa parte aqui, tá? Isso tem a ver muito com a influência que essas células vão ter nessa região aqui, que vai ser chamada de polo embrionário, tá? Essa estrutura, ela vai cair aqui, ó. Vamos só mostrar essa imagem previamente. Essa estrutura vai sendo formada lá da ampola tubuterina, tem a fertilização, forma um zigoto, vai ter as divisões, né, ao longo dos dias. Isso aí dura uma semana, tá? Forma-se a mórula, começa a cavitação, a compactação aqui, e aí a gente tem o blastocisto caindo aí na estrutura do útero, onde ele vai lidar aí com o endométrio, que nesse momento está bastante nutritivo, bastante irrigado, né, devido aos eventos do ciclo reprodutivo feminino que a gente já estava falando, né? E aqui a gente tem essa imagem que representa então esse blastocisto colando aqui já na superfície do endométrio. Esse processo a gente chama de nidação, tá? Esse local, né, que é onde a gente tem aqui o contato do blastocisto com a parede do endométrio, nós vamos chamar de polo embrionário, tá? E aí, a gente vai ter até a diferenciação de algumas estruturas, né? A massa celular interna é o embrioblasto, aqui é o trofoblasto, tá? E aqui a gente tem a estrutura do útero, cheio de vasos sanguíneos, né? Glândulas que estavam sendo estimuladas aí pela ação de progesterona e do estrogênio, né? Então, no finalzinho da primeira semana, né, a gente tem a nidação, que é o acoplamento dessa estrutura na superfície do endométrio, e vai iniciar a implantação, que é fazer essa estrutura aqui, ó, entrar totalmente aqui dentro do endométrio, tá? E no finalzinho da primeira semana, lá por volta do sétimo dia, né, começa a haver aqui
uma diferenciação celular no trofoblasto e no embrioblasto, tá? O trofoblasto vai começar a produzir uma outra estrutura chamada de sincício trofoblasto, né? Que é uma massa celular protoplasmática multinucleada, tá? E aqui, onde estavam essas regiões de amarelinho aqui estão, né? Vão ser chamados então de citotrofoblasto. Basicamente, o que acontece? Essas células do citotrofoblasto, elas vão migrando, proliferando, né? E subindo aqui, se fundindo nessa região, formando o sincício trofoblasto. Então, no início, o citotrofoblasto, ele basicamente ele dá início, né, origem ao sincício trofoblasto. E essas células do sincício trofoblasto têm uma capacidade muito grande de produzir substâncias que degradam o tecido conjuntivo, a matriz extracelular, né, do endométrio. Por exemplo, metaloproteases são enzimas que degradam o tecido conjuntivo. Tá? E aí a gente tem então o trofoblasto se subdividindo em sincício e citotrofoblasto. E o embrioblasto, tá? Ele vai começar a ter uma diferenciaçãozinha aqui, ó, que vai surgir uma camadinha amarela de células, que a gente está vendo aqui, que a gente vai chamar de hipoblasto. E aí, o que sobrar em cima aqui do embrioblasto vai ser chamado de epiblasto. Lembra de epi, que significa superior, e hipo, que significa inferior. Lembra de epiderme e hipoderme, por exemplo. Tá? Então, o hipoblasto vai ficar aqui embaixo, né? As células vão se diferenciar, vão ficar bem achatadinhas, vão aqui ficar começando a revestir o embrioblasto por baixo. E esse embrioblasto, que sobrar dele aqui, a gente vai chamar de epiblasto, que também vai ter algumas atividades aí já durante o processo de implantação. A gente vai ver aí que vai ocorrer basicamente na segunda semana do desenvolvimento, ok? Então, na próxima aula, vou dividir essa aula, né? Na próxima eu continuo falando então da segunda semana do desenvolvimento, beleza?